A todos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez participando dessas séries especiais que nós estamos falando sobre saúde mental e a Covid-19. Então, nós já tivemos uma série de palestras sobre transtorno obsessivo compulsivo, sobre saúde mental e Covid, e hoje nós temos o grande prazer de poder comemorar essa data tão importante que nós tivemos na segunda-feira, que foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, e poder, para comemorar essa data, termos aqui, então, o professor Pedro Gabriel Godinho Delgado. Professor Pedro, ele é professor associado da Faculdade de Medicina e do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, ele é vice-presidente regional da World Association to Psychosocial Rehabilitation, e ele vai falar conosco hoje sobre os desafios da pandemia de Covid-19 para o campo da saúde mental no Brasil. Professor, é um prazer enorme ter o senhor aqui conosco, muito bem-vindo. Obrigado, Andréia, obrigado, Rodrigo, obrigado a todas as pessoas aqui presentes. O meu objetivo hoje é discutir com os colegas aqui alguns aspectos relacionados aos desafios que essa pandemia de Covid-19 traz para o campo da saúde mental no Brasil. De fato, essa semana também é uma semana extremamente importante, porque é a semana em que nós comemoramos a luta antimanicomial, que é há 32 anos comemorada no sentido dos avanços da reforma da assistência à saúde mental no Brasil, e fazemos isso esse ano em condições absolutamente desfavoráveis, porque nós temos essa situação da catástrofe sanitária, da pandemia, e temos também dificuldades muito grandes, que eu comentarei adiante, da própria rede de saúde mental, do próprio sistema de saúde como um todo. Então, o meu objetivo é comentar com vocês sobre o que essa pandemia de Covid-19 traz como desafios para o nosso campo da saúde mental. Deixa eu ver se eu me organizo aqui para passar os... Pronto, tá bom. Então, eu quero comentar com vocês, assim, dialogar com vocês sobre 4 aspectos principais. Primeiro, uma consideração sobre a magnitude dessa tragédia sanitária que nós estamos vivendo no Brasil e o seu impacto no contexto social brasileiro. Fazer uma rápida retomada dessa questão que está, obviamente, sendo acompanhado por todos nós, nos afetando diretamente, afetando a população brasileira. É só uma descrição para a gente ter uma ideia da dimensão dessa tragédia sanitária. Segunda parte é o impacto dessa pandemia sobre a saúde mental da população. Em terceiro lugar, de que maneira os serviços de saúde mental estão se colocando no enfrentamento da pandemia, nesse contexto que é um contexto extremamente recente, né? Se nós considerarmos as datas, né, de irrupção da pandemia no Brasil, nós estamos falando de um cenário que não tem mais do que 2 meses de enfrentamento aqui no nosso país, né? E, em último lugar, os cenários para o presente e para a situação da pós-pandemia. Sobre a questão da magnitude, eu queria só recuperar dados que, obviamente, são dados acessíveis no site do Ministério da Saúde, no site da Organização Mundial de Saúde, mas nós temos, só para mostrar essa planilha de hoje do Ministério da Saúde, mostrando a inflexão da curva de crescimento dos casos notificados de Covid. Quer dizer, nós ainda
aí é muito mais para mostrar o aspecto gráfico mesmo. Nós estamos ainda vivendo um momento de crescimento acelerado e agudo da curva de contágio, de contaminação de novos casos, né? Portanto, ainda nas próximas semanas, não se sabe quantas, as estimativas variam de 3 a 5 semanas, nós teremos ainda um avanço do número de casos, com as consequências muito graves que nós estamos observando. O gráfico seguinte é para falar sobre a questão dos óbitos, né? O Brasil hoje está atrás apenas dos Estados Unidos nos últimos dias, né, em número de óbitos por dia. Em número de casos, ele é o terceiro país, depois dos Estados Unidos e da Rússia. Mas em número de óbitos ao dia, ele só está atrás dos Estados Unidos. Mais de 1.000 óbitos, quer dizer, são em torno de 800, 900, 1.000, 1.100 óbitos. A gente, há 3 meses atrás, observava esse cenário trágico na Itália, na Espanha, e esse cenário trágico chegou ao Brasil. O Brasil tem uma população maior do que esses países, o Brasil tem 206 milhões de habitantes, então a dimensão dessa tragédia sanitária aqui está se mostrando extremamente grave, né? Em termos de dados, isso aí ficou meio um pouco, mas são 310 mil casos, né? Tendo havido, dados de hoje, né? São 310 mil casos no Brasil, com um aumento diário de quase 20 mil casos e um aumento de óbitos nas últimas 24 horas, né, com dados do Ministério da Saúde de hoje de manhã, né, que serão atualizados à tarde, um aumento de número de óbitos de 1.000 e quase 1.200 óbitos. É uma situação absolutamente assustadora, trágica e triste para a população brasileira e para todos nós. O cenário no mundo é um cenário de mais de 5 milhões de casos, com cerca de 350 mil mortes. Aquele número zero que está colocado ali no número de casos novos são os ajustes que são feitos de vez em quando pela Organização Mundial de Saúde nos ajustes dos números. Não quer dizer que houve zero casos. Quem dera que houve zero casos de contaminação. Mas veja que o número de mortes é quase 5 mil mortes ao ano, e o Brasil agora está realmente contribuindo com essa ampliação do número de mortes de uma forma extremamente expressiva. Então, esses dados é um pouco para a gente ter uma ideia da dimensão do problema que todos já sabem, né? E eu queria trazer também um comentário sobre algumas instituições que não são muito citadas e mencionadas quando a gente fala da pandemia, mas, por exemplo, nós não temos ainda a dimensão do impacto da pandemia no nosso sistema penitenciário. O nosso sistema prisional, com mais de 700 mil confinados, presos, né? Ele é a terceira população prisional do mundo, depois só dos Estados Unidos e da China. E eu trouxe essa notícia apenas para dizer que só no dia 18, foi essa semana, que o CNJ definiu, o Conselho Nacional de Justiça, ações para enfrentar a questão do Covid no sistema prisional. O número de casos relatados é de 800 casos, com cerca de 40 óbitos, mas eu acho que esses números precisam ser melhor revistos. Eu só trago aqui para chamar a atenção de que nós não podemos falar, do ponto de vista da saúde pública, sobre a pandemia, sem tomar a dimensão também de outras instituições, de outros segmentos populacionais extremamente vulneráveis,
como é o caso da população no sistema penitenciário. No sistema socioeducativo também a preocupação é muito grande. O sistema socioeducativo começou a cuidar dessa questão um pouco mais cedo, mas tem esse relatório, que é um relatório de fácil obtenção, né? Covid-19 no sistema socioeducativo, que mostra também um risco muito grande para a população confinada em relação a contrair a doença e também em relação ao desfecho, porque são situações também que mostram muita gravidade. O outro problema que atingiu especialmente a Itália, né? Eu acho que todos aqui tiveram informação dos relatos dramáticos relacionados a abrigos de idosos na Itália. A Itália é um país que tem uma população idosa, né? Que é a questão dos abrigos de idosos atingidos, né, pela epidemia. O monitoramento de abrigos para idosos no Brasil está muito incipiente ainda, e eu acho que não trouxe dados, porque os dados não me pareceram muito confiáveis, mas eu apenas chamo a atenção para os colegas aqui presentes para nós desenvolvermos um melhor monitoramento e faço aqui o alerta, né, relacionado a essa população que já é vulnerável. A população mais vulnerável para o Covid são os idosos, e nos abrigos a vulnerabilidade é maior em função da questão do semi-confinamento, né, que os abrigos trazem, facilitando, portanto, a contaminação. Queria comentar para o caso brasileiro que nosso tema é o impacto da pandemia sobre a saúde mental. Mas na saúde mental, na atenção psicossocial, o tema da vulnerabilidade social é absolutamente decisivo, como é também em relação aos desfechos possíveis da pandemia, né? Então, é preciso, de fato, abrir um capítulo para a questão da vulnerabilidade social aqui no Brasil, para se entender o contexto dos impactos da pandemia. Eu acho que é preciso chamar atenção para o fato de que nós estávamos vivendo, em 2019, uma crise econômica antes da pandemia, com um desemprego muito elevado, uma perspectiva de crescimento econômico muito negativo, o PIB, né, quer dizer, que é o conjunto de todas a soma de todas a produção da economia no ano de 2019 foi em torno de 1%, praticamente uma estagnação. Desde 2016, na verdade, vem um crescimento muito grande do desemprego. Essa crise econômica é obviamente agravada pela pandemia. O IBGE agora está desenvolvendo um levantamento preliminar sobre essa questão do impacto. E existem, talvez vocês já tenham respondido a alguns pequenos inquéritos online a respeito de como a pandemia afetou a sua vida econômica, a vida econômica de cada um. Uma parte muito importante da população tem as suas condições econômicas agravadas pela pandemia, seja porque o isolamento social impede o trabalho, seja porque a circulação, de fato, de bens e serviços diminui nesse período da própria pandemia. Não é que haja essa oposição que está sendo colocada entre tratar a epidemia ou manter a economia, que é essa oposição nós sabemos que é um sofisma cruel, porque, na verdade, não há economia possível se não há um controle da pandemia. Mas essa crise econômica agravada, assim, ela certamente tem impacto sobre a questão psicossocial. É preciso lembrar a questão do desemprego estrutural que o Brasil vive já há muito tempo,
E, nesse sentido, nós somos um país diferente dos países europeus, onde não só vivemos uma situação de vulnerabilidade social estrutural, como também as nossas políticas sociais compensatórias, elas foram desmanteladas a partir de 2016. Eu tenho que insistir nisso, porque agora estão sendo, de certa maneira, recuperadas. Por exemplo, esse auxílio econômico, auxílio financeiro emergencial da pandemia, é para substituir também, ele substitui provimentos que já existiam na nossa política social anterior. Há uma publicação interessante, agora, muito recente, que dá conta dos benefícios que estão sendo distribuídos agora para dar conta desses problemas relacionados à maior vulnerabilidade social em função da pandemia. O auxílio emergencial de R$ 600, né, ele vai ser dado durante 3 meses, mas eu acho que certamente isso terá que ser revisto. Em todos os outros países também foram praticadas e pensadas medidas desse tipo para poder fazer face a uma situação que é uma verdadeira calamidade social, né? Que é uma situação que é uma catástrofe. Outro ponto que a gente tem que pensar no Brasil é que a gente tem no Brasil uma característica de regiões urbanas vulneráveis como uma característica muito importante aqui da formação urbana brasileira, né? Que são as favelas, são as aglomerações urbanas de baixa qualidade no sentido do espaço, no sentido arquitetônico, no sentido do saneamento básico e no sentido também das vias urbanas, né? Então, isso traz dificuldades também em relação à própria proteção quanto à disseminação do vírus. E nós sabemos também que existe, quer dizer, essas regiões urbanas vulneráveis, as periferias das grandes cidades, elas já eram, né, vulneráveis antes, e não está havendo uma política, que é preciso construir uma política que seja uma política que dê conta dessa peculiaridade urbana aqui da situação das favelas, que não é só no Rio de Janeiro, é nas grandes cidades brasileiras. Mas é importante, como fato positivo, registrar que as periferias não estão silenciosas e nem estão se colocando numa posição de passividade diante dessa situação. Na verdade, uma das coisas mais interessantes que tem surgido nessa questão do enfrentamento da pandemia é justamente a solidariedade ativa que vem se construindo entre e nas comunidades mais vulneráveis. O componente da violência armada no território, que é muito marcante aqui no Rio de Janeiro, acaba sendo algo que agrava mais essa situação em função da dificuldade de acesso a serviços de saúde e também nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, em plena pandemia, com uma mortalidade elevadíssima. No Rio de Janeiro, nós estamos vivendo ações, incursões policiais nas favelas, com a morte de pessoas. Quer dizer, é uma situação que escapa completamente à nossa intervenção como profissionais do campo da saúde, mas que tem um impacto psicossocial evidente, né? O impacto psicossocial evidente é um completo absurdo também que a gente tenha um governo que faça esse tipo de incursão violenta em pleno cenário da pandemia, a mesmo tipo de incursão violenta que já vinha fazendo antes e que corresponde a uma política. Na verdade, corresponde a uma direção política, no caso aqui do Rio de Janeiro, do governo estadual, né?
E é importante também lembrar que o isolamento social, essa discussão, ela não tem sentido para quem se informa sobre a pandemia através das fontes da ciência, as fontes das agências nacionais e internacionais de saúde pública. O isolamento social é, a estratégia que diminui e que faz o chamado achatamento da curva, permitindo, portanto, que os serviços de saúde não fiquem colapsados diante do número muito grande de casos para internação. O número de pessoas internadas, o número de pessoas em CTI, o número de pessoas aguardando a entrada no CTI são os indicadores mais relevantes para se pensar o manejo da política sanitária em relação à pandemia. E, portanto, o isolamento social ele é absolutamente decisivo. Aqui no Brasil, não vou ficar comentando isso, porque ninguém, enfim, todos já sabem, existe uma ambiguidade uma ambiguidade da direção dada pelo governo federal e, portanto, pelo Ministério da Saúde em relação ao isolamento social, que deixa a população é, não só desinformada, mas deixa a população também muito desamparada, né, sobre qual a direção correta a tomar. O isolamento social já tem obstáculos, já é difícil. Como fazer isolamento social para quem depende de um trabalho que é um trabalho que não tem, é um trabalho eventual e é um trabalho sem segurança de legislação trabalhista? E também como fazer isolamento social se não tem condições, as condições de habitabilidade não são favoráveis a esse isolamento. E, além disso, a mensagem contraditória que diz para a população que ela não deve observar essas regras do isolamento, nem outras regras de biossegurança, né? Por exemplo, com uma mensagem de minimização dos riscos da pandemia, que eu acho que também a população agora já está vendo, diante da tragédia que estamos vivendo, que essa posição é absolutamente irresponsável da parte de algumas autoridades. Né? Bom, em relação aos impactos psicossociais da pandemia, então é super importante a gente chegar a esse ponto agora. Na verdade, eu estou comentando com vocês com base aqui nos documentos produzidos pela IASC, né, que é essa agência que é ligada à OMS. Ela não é da OMS, mas ela é ligada à OMS, e ela tem um documento que é muito acessível, basta buscar o documento sobre a Covid-19 dessa agência IASC, né, que é o comitê do Covid-19 que eles fizeram nessa agência. Ela diz respeito ao modo de lidar em relação a essas situações de desastres naturais, catástrofes sociais e políticas, e o seu impacto sobre a vida psíquica. Né? Mas é preciso também, além dessa questão dos impactos psicossociais da pandemia, eu acho que nós temos que continuar, né, avaliando e estudando os impactos do próprio isolamento social e da quarentena, né, a que estamos submetidos já há várias semanas e que provavelmente ainda vai durar várias semanas. Esse isolamento social e a quarentena sobre a vida psíquica das pessoas. Para ilustrar, eu faço menção aqui a essa pirâmide, que é a pirâmide do IASC, que é uma pirâmide que fala que na situação dos desastres é preciso você tem vários níveis de intervenção no sentido mais global, mais amplo, sobre a questão, sobre a proteção à saúde mental das pessoas, né? Que é justamente muito antes dos serviços especializados, a gente tem que considerar que tem ações que têm que ser feitas
na base da pirâmide social, isso é no dia a dia da pirâmide social. Essa pirâmide do IASC, ela lembra muito, ela é mais ou menos a mesma lógica também daquela famosa pirâmide comuns, em que ele justamente ele coloca que é fundamental que na base da pirâmide social, quer dizer, na vida diária das pessoas, na sociedade como um todo, nas relações que se estabelecem na sociabilidade do dia a dia, é que tem que existir ações que sejam ações protetivas, ações que possam fazer face. Eu não estou falando das ações de defesa, digamos, epidemiológica, de biossegurança, etc. Estou falando das ações de defesa e de proteção psicossocial, né? E é muito importante pensar essa estratificação assim do cuidado para a gente não cair na ideia de que vamos todos para serviços especializados e que a questão principal é estabelecer formas de atender o sofrimento psíquico que se apresenta na forma acabada de uma doença mental ou na forma acabada de transtornos catalogados nos nossos sistemas classificatórios, né? Eu acho que tem, digamos assim, a ansiedade social difusa, que ela precisa também ser o primeiro, na verdade, o primeiro objeto das nossas intervenções. Aí a pergunta que fica é possível, de fato, a saúde mental enfrentar, dar conta de ajudar a população a enfrentar o que está se passando agora, do ponto de vista psicossocial, diante dessa tragédia? Então, seguindo adiante, eu trouxe esse slide aqui do IASC para dizer que eu recomendo fortemente que a gente recorra a esse documento, que é um documento que os italianos utilizaram também esse documento já pensando na pós-pandemia. Quando eu digo os italianos, é o sistema de saúde mental da Itália, fazendo referência a essas medidas também para se pensar no fortalecimento do apoio comunitário, fortalecimento de redes sociais, fortalecimento de redes que sejam não só sociais, mas de vizinhança, etc, etc. Então, seguindo, então essa que é a questão principal. Agora chegamos assim, digamos, ao centro do nosso argumento, né? O que se passa com a população do ponto de vista do seu sofrimento nesse desastre, né? Aqui no estado do Rio, nós tivemos há exatos 10 anos, porque foi 2011, início de 2011, de 9 a 10 anos, aquela grande tragédia da região serrana, né? Que foi a tragédia das chuvas na região serrana, que foi uma tragédia natural devastadora, que produz. E lá nós aprendemos essa coisa de quem trabalha com sofrimento mental nas tragédias, né? Nas grandes tragédias, nas grandes catástrofes, que na verdade você tem o sofrimento que se dá no período da tragédia, durante a tragédia, e você tem as repercussões que vão se seguindo anos seguidos, né? Se estima, inclusive, que numa tragédia como uma tragédia como essas grandes tragédias naturais, né, é que as consequências psicossociais elas durem 3, 4, 5 anos depois e afetem, na verdade, até gerações que ficam meio marcadas também pelo fato de terem passado por aquela situação. Uma pandemia, ela tem a pandemia ela tem uma característica diferente, porque ela é aparentemente mais datada, não é isso? Ela é aparentemente, tem um começo, meio e fim, é mais datada, e ela, entretanto, ela também surpreende a todos nós da forma
tão súbita como se dá com as catástrofes naturais. É claro que toda essa discussão é uma longa discussão sobre se essa pandemia era uma pandemia previsível ou não. Ela, sim, certamente houve outras epidemias já no século XXI. Havia sempre a percepção de que uma epidemia de dimensões planetárias poderia ocorrer, mas é sempre uma coisa extremamente surpreendente. Nós estamos falando de uma história, nós estamos em maio, nós estamos falando de uma história que começou no final de dezembro, né? E que se transformou, por exemplo, o decreto da pandemia de março. O decreto da pandemia, quer dizer, o decreto da OMS caracterizando como pandemia de março, né? Então, nós estamos falando de alguma coisa que nos toma de uma forma é, muito surpreendente e deixa todos se sentindo muito desprotegidos, desamparados, né? Mas então, para a gente comentar um pouco sobre essa situação, o que está se passando com a população, confinada ou não, quer dizer, com a população em quarentena ou não, né? Nessa situação da pandemia. Eu queria chamar a atenção para esse conceito de sofrimento social, que eu acho que a gente deveria, no nosso campo da saúde mental, recuperá-lo. Quer dizer, recuperar para quem não está utilizando, eu acho que é recuperar no sentido de retomar como alguma coisa que pode nos ajudar. Tem um autor que é muito importante na atenção psicossocial, que é o Arthur Kleinman, e já em 97 ele escreveu um livro chamado Social Suffering, Sofrimento Social. Ele não é o autor inicial desse conceito, e esse conceito parece óbvio e autoexplicativo, né? Mas o significado desse conceito é que talvez a gente deva incorporar na psiquiatria conceitos que sejam um pouco mais abrangentes e complexos do que apenas os conceitos nosológicos, do que apenas os conceitos também psicopatológicos. O sofrimento social seria, digamos assim, a soma desse conjunto de, de, de situações que afetam a todos nós de maneiras diferentes, mas ao mesmo tempo em um mesmo tempo, né? Em um mesmo tempo histórico, e em um mesmo local geográfico, e que produz para as pessoas uma situação de sempre uma urgência diante daquilo que vai se passar. Uma situação de desamparo, uma situação de percepção de riscos maiores do que os suportáveis, do que os riscos da vida de uma forma geral. Então, é claro que existe sofrimento social para quem vive, por exemplo, nas situações vulneráveis das periferias do Rio de Janeiro, afetados tanto pela iniquidade social como pela violência. E eu acho que esse componente talvez valesse a pena de ser pensado, né? Que não é só assim aquilo que aparece na forma de sintomas, ou claramente de sintomas, mas aquilo que difusamente caracteriza o nosso momento trágico, digamos assim. É um momento trágico, né, que nós estamos vivendo, mas que aparece também na forma de sofrimento psíquico, tipicamente descrito através dos sintomas, né, da sintomatologia, da psicopatologia que nós praticamos, que nós conhecemos. Né? Eu chamaria assim, eu destacaria alguns componentes, alguns elementos. Eu acho que há nesse sofrimento um conjunto de sintomas que fazem parte de uma constelação do medo. A pandemia nos dá medo. As cenas de Manaus, com o enterro de dezenas e dezenas de caixões ao mesmo tempo, nos produz medo.
E o medo se expressa na forma de sintomas, como ansiedade, como a, aquela que era descrita, sintomas da angústia, a antecipação também, a antecipação do luto, da perda, a antecipação da perda de entes queridos, como se o que vai se passar com os meus parentes que são mais idosos e, portanto, mais vulneráveis. Então, é um conjunto aí, não vou dar os nomes do tipo síndrome ansiosa, etc., mas é nesse componente, né, que seria o componente do medo da morte, do medo da doença, do medo de estar contaminado, do medo de pessoas queridas estarem sob risco, e estão, como, por exemplo, todos os profissionais de saúde estão sob risco, e todas as pessoas que são próximas de profissionais de saúde estão sob risco, ou que são profissionais de saúde. Uma segunda constelação aí nessa tipologia que eu estou meio expondo aí para vocês é a constelação do pessimismo. Porque uma coisa uma frase comum que se ouve, é muito interessante, ela é muito boa de se ouvir, é a expressão "isso vai passar", vai passar. Eu adoro ouvir essa expressão, para mim me faz muito bem. Ouvindo, olha, tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. É claro, a gente supõe que pela história natural da doença, no antigo conceito de história natural da doença, e também pelo que se observa nos outros países, né? Os países agora europeus estão voltando a uma nova normalidade. Não é a mesma normalidade. As pessoas não se aglomeram. As pessoas, quando vão a um restaurante, os restaurantes que estão abrindo em alguns lugares, elas vão em número mais reduzido. Mas, enfim, de qualquer maneira, há uma alegria no ar pelo fato de que as pessoas estarem podendo sair de casa, por exemplo, menos nos países mais afetados, como Itália, Espanha e agora a Grã-Bretanha, né? Mas mais em países que já estão superando um pouco mais esse problema, como é o caso da Suíça, da Alemanha. Mas, de qualquer maneira, então, é muito importante essa frase do tipo "isso vai passar", porque, na verdade, o que predomina é uma sensação meio de pessimismo. Pode ter uma dominância do pessimismo, e essa constelação do pessimismo se expressa em, em modos de vida que são modos de expressão mais melancólicos, depressivos, e chegando a situações muito irrespiráveis, né? Para usar uma expressão que tem muito a ver com a questão do próprio Covid, né? Situações irrespiráveis diante da situação trágica. E nós, do campo da saúde mental, que estamos destinados, habilitados, treinados, vocacionados para saber ouvir essa questão que aparece aí na forma geral, para usar a questão do sofrimento e não da psicopatologia, na forma do pessimismo. Né? Um outro componente é o componente do desamparo mesmo, né? Do desamparo diante da situação trágica, porque o desamparo é uma condição da condição humana, né? A vida humana é uma vida que se dá sob desamparo. Mas diante da situação do trágico, ele aparece na forma de, digamos, de experiências muito agudas, onde a pessoa se sente sem contar com ninguém. E é claro que no contexto brasileiro, eu vou adiante falar nessa distinção entre desamparo e desalento, que eu vou dizer, inclusive, creditá-la a uma palestra que eu ouvi do Joel Birman nesses dias, e vou
comentar daqui a pouco, mas esse desamparo diante do trágico, ele é ou não atenuado, atenuado se a pessoa conta com algum grau de confiança em relação às instituições, ao Estado, às políticas sociais, não é verdade? Então, por exemplo, eu conheço pessoas próximas, né, pessoas familiares até que moram na Europa, que moram na Alemanha, e que não são muito simpáticas a Angela Merkel, não são simpáticas politicamente, que é uma conservadora. Mas a Angela Merkel, só para fazer um comentário sobre essa situação, em contraponto com a situação brasileira, a Angela Merkel é uma pessoa que se transformou numa estadista de fato, diante de toda essa situação. Eu vi outro dia, há algumas semanas atrás, a maneira como ela se dirigia à população, ela se dirigia à população com uma responsabilidade institucional que se traduzia na forma como ela tentava produzir o convencimento da população alemã em relação ao isolamento social, em relação à necessidade da biossegurança, do uso de máscaras, etc., etc. E as medidas, às vezes duras, que o Estado tomava e que se legitimavam através da consulta às instâncias de pesos e contrapesos de um Estado democrático. Né? Então, esse sentimento de desamparo é óbvio que ele se torna maior se você não conta com a segurança de saber que, do ponto de vista do cidadão, você conta com uma direção política e uma direção sanitária na qual confiar. Aí esse desamparo se transforma no desalento diante dessa tragédia. Né? Do desalento, quer dizer, aí não é só o desamparo, já não acredito. Não acredito, é perder a crença nas instituições e nas possibilidades. Né? Eu não quero trazer muito a isso, mas vocês sabem perfeitamente que eu me refiro a expressões que minimizam a gravidade da pandemia e a expressões também que são absolutamente insultuosas diante do sofrimento e do luto da população, diante de tantas mortes. Né? E pronunciadas pela presidência da República, quer dizer, é algo que é absolutamente devastador do ponto de vista da vida psíquica das pessoas. Então, indo adiante, há mecanismos de defesa também, estou controlando o meu tempo aqui, mecanismos de defesa que custam muito, nós sabemos disso. Então, diante da tragédia também, muitos mecanismos de defesa, por exemplo, mecanismos de defesa obsessivos, mecanismos de defesa de evitação, fóbicos, etc. Eu estou fugindo um pouco dessas categorias, porque eu estou falando de uma maneira um pouco mais geral. Eles funcionam para se defender tanto da constelação do medo quanto da constelação do pessimismo, mas eles custam, como nós sabemos, que custam na vida psíquica esses mecanismos de defesa. Mas são os quadros que aparecem para se defender, por exemplo, de quando esse pessimismo se torna irrespirável e pode conduzir a situações trágicas também, como eu não posso afirmar que tenha havido um aumento de situações de tentativa de suicídio ou não, e de automutilação ou não, mas os relatos oriundos de serviços de saúde mental, de profissionais de saúde mental, dão conta disso. Mas nós não temos dados ainda epidemiológicos e objetivos para dizer que isso está acontecendo, mas há indícios de que sim, né? De que mecanismos de defesa falham e situações trágicas dentro da tragédia da pandemia têm ocorrido, como aumento de suicídio. Não sei, eu deixo isso como uma interrogação para todos nós. Acho que é importante mencionar também
aí a constelação do luto, e eu vi, estou citando aqui uma palestra que eu vi ontem, na verdade, do Joel Birman, que ele cita essa novela do Sartre, Os Mortos Sem Sepultura, para falar sobre essa questão da dificuldade do manejo do luto. Nós perdemos um colega psiquiatra, jovem psiquiatra, Danilo Silva, falo o nome dele aqui e eu presto uma homenagem a ele, com 33 anos por Covid. Ele era nosso aluno aqui no mestrado profissional. Ele trabalhava em CAPES, mas trabalhava também como plantonista numa, numa emergência, né? E ele contraiu o Covid, evoluiu mal, ele faleceu quando nós tivemos, a gente acompanhando, todos acompanhavam dia a dia a luta pela vida do nosso colega, do nosso jovem colega. A informação sobre o falecimento dele foi imediatamente seguida da informação sobre o sepultamento. O sepultamento se deu 2 horas depois. Então, quer dizer, na verdade, todo o esforço de fazer o ritual do luto se fez a posteriori. As pessoas não estão podendo se despedir dos seus entes queridos. Não existe mais velório presencial, não existe mais essa possibilidade. E nos casos de pessoas mais carentes, está havendo também, como aconteceu em Manaus, em São Paulo, a questão do sepultamento de uma maneira em grupos, de tal forma que a família não possa nem participar, nem é como se fosse assim pessoas de fato que não estão passando pelo ritual, o ritual do luto, o ritual do sepultamento, que são os mortos sem sepultura, lembrando a novela do Jean Paul Sartre, né? Então tem essa coisa do desalento, já terminando essa parte, o desalento diante da tragédia do país. A gente está sob uma dupla tragédia, a pandemia e essa situação política absolutamente anômala e irrespirável que nós estamos vivendo em nosso país. Seguindo, eu já vou adiante. Um ponto fundamental para a gente pensar da pandemia e saúde mental são os desafios para o acolhimento psicossocial à distância. Existem vários projetos em andamento, existem várias propostas, existem uma oferta, aqui inclusive na UFRJ, o Ministério da Saúde lançou ontem, divulgou ontem, alguma coisa nesse sentido. Eu não pude ainda verificar com cuidado como será organizado e tal, por isso que eu não comento mais, mas acho que é uma iniciativa correta, que é prover o cuidado à distância, a telemedicina e o cuidado à distância. A telemedicina já está sendo feita de uma forma interessante para aquelas pessoas que estão em casa e precisam fazer uma consulta, mas não podem sair por causa do isolamento. Não podem nem devem sair, caso não seja uma urgência. E fazendo consultas à distância, inclusive com orientações, prescrições, etc. Mas acho que a gente tem que. O nosso tema é o tema da atenção psicossocial na pandemia. Como acolher à distância, como substituir o cuidado presencial pelo cuidado à distância. Mas, ao mesmo tempo, como assegurar o atendimento às situações de emergência quando elas são necessárias. Por exemplo, isso se passou na Itália também. Muitos serviços de saúde mental estão sendo, digamos, muitos profissionais de saúde mental estão sendo deslocados para o atendimento às situações de suporte para o caso da pandemia. A gente tem relato aqui no interior do estado de vários leitos de saúde mental em hospitais gerais
que são leitos de suporte para internações de saúde mental, estão deixando de ser oferecidos por conta da necessidade de manter os leitos livres para atender às demandas da pandemia. É preciso gerenciar melhor essa situação, porque as situações de atendimento de emergência precisam se manter como uma oferta. Aqui no Instituto de Psiquiatria está se organizando no ambulatório uma maneira de, digamos assim, combinar atendimento por telemedicina, atendimento à distância, com o atendimento presencial para algumas situações. Isso tem que ser feito. Tem que ser feito porque não basta dizer que você vai substituir o presencial pela telemedicina, mas é preciso agora desenvolver mesmo tecnologias, não só a tecnologia que dê acesso a uma população que não tem acesso à internet, fazer com que prover o acesso à internet para a população de uma forma geral. De que maneira? Ora, telefone celular a maioria das pessoas tem. É possível, de fato, pensar coisas práticas no sentido de ampliar o acesso digital da população de forma urgente. Isso é de forma urgente, é medida emergencial. Sobre a promoção da saúde mental, eu acho que a gente tem que desenvolver ações de promoção da saúde mental. Eu sou um entusiasta da promoção da saúde mental antes da pandemia. Eu acho que a promoção da saúde mental é um caminho para a atenção psicossocial, para o nosso mundo da atenção psicossocial. Hoje é um caminho importante e eu acho que nesse campo da promoção da saúde mental, o papel da cultura é decisivo. Não vou entrar em discussão de política, porque nós não temos mais Ministério da Cultura, mas eu acho que cada município, cada estado tem que ir também através das iniciativas culturais autônomas, porque o mundo da cultura é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico, ele é muito, muito ativo, muito protagonista, e ele já vem desenvolvendo ações de promoção de saúde mental. E é claro também, como um comentário sobre isso, que não é muito fácil pensar nessa coisa do mundo digital, não é isso? Eu não sei, eu estou falando aqui para vocês, estou me sentindo super confortável e tal. Porque também essa semana foi uma semana da luta antimanicomial. Eu ontem só tive problemas ontem para participar de um debate, problemas digitais, tá? Para participar de um debate, mas essa é uma nova realidade, é uma realidade que a gente tem que saber, de fato, potencializar, mas democratizar, né? Não pode ser uma realidade da classe média brasileira num país com a iniquidade social que o país tem. Tem que ser uma realidade em que o acesso esteja assegurado para toda a população, né? Mas o mundo digital ele tem é um novo mundo. A gente tem que fazer uma antropologia desse mundo digital. A gente precisa. Tem gente que começou a estudar isso. É engraçado. Alguns anos atrás eu tomei contato com um estudo sobre Facebook. E aí, um livrinho sobre Facebook. E aí, na verdade, eu não estou conseguindo localizar de novo esse livro, mas eu acho que era um livro de antropologia. Eu acho que a gente tem que começar a conhecer melhor isso, porque é uma nova realidade, né? Fora toda a coisa, o lixo também, tem um lixo nessa coisa do mundo digital, mas a gente tem que pensar isso do ponto de vista da atenção psicossocial, da promoção de saúde mental, como fazer o uso máximo desses recursos, que não são recursos dispendiosos, né? Não são dispendiosos. Então, seguindo, como é que está a rede de saúde mental do SUS diante da pandemia? Nós sabemos que a rede de saúde mental do SUS sofreu retrocessos e precarização desde 2016,
com a entrada do... Alô? Fátima, está aberto o seu microfone. Não? E a saúde mental sofreu retrocesso desde 2016. Mas o que o que nós temos observado é que os centros de atenção psicossocial, pelo menos aqui no estado do Rio, todos estão em funcionamento, com limitações de horário, com mudanças na forma de organização, com a substituição do acolhimento presencial por outras formas de acolhimento, mas estão funcionando. A atenção básica também, ela tem uma dimensão extremamente importante no acolhimento inicial, mas há desafios extremamente importantes a serem desenvolvidos em relação aos pacientes com transtornos mentais graves e persistentes, que são os pacientes dos CAPs. Nós temos que monitorá-los melhor. A gente tem que saber melhor o que está se passando com eles. A gente tem que... nós sabemos que há um risco muito grande na população de idosos de comunidades terapêuticas, inclusive com relatos de óbitos por Covid. São pessoas idosas e que moram na situação de residências terapêuticas. Alguns óbitos têm sido relatados. Eu não tenho o monitoramento sobre isso, mas é tarefa nossa de fazer esse monitoramento. Nós temos também, dos pacientes com transtornos mentais graves, uma alta frequência de comorbidades, né? Comorbidades que tornam essas pessoas um grupo de risco. E dos pacientes de CAPS, de residências terapêuticas, boa parte, a maioria, são pacientes do grupo de risco de idosos, né? Então, a gente tem um desafio aí delicado que nós temos que ter uma atenção máxima, e acho que a estratégia brasileira de saúde mental no Covid, eu não sei onde está, porque eu não sei se um Ministério da Saúde militarizado como está, terá sensibilidade para produzir isso, uma estratégia para lidar com a questão das vulnerabilidades psicossociais durante o Covid, principalmente os nossos pacientes mais graves. Mas eu acho que é tarefa nossa. Vamos fazer isso, então, com os estados, municípios e com as organizações não governamentais, de traçar uma estratégia de proteção desses pacientes mais graves, né, do campo da saúde mental. E, finalmente, eu queria citar algumas experiências que já vêm sendo feitas. São exitosas. Eu considero a resiliência dos serviços do tipo CAPS, unidade de acolhimento, residências terapêuticas, o serviço de atenção diária de saúde mental, uma resiliência no funcionamento extraordinária. Ontem teve uma mesa, teve um encontro virtual que a Frente Samira e o CRP produziram sobre os CAPs do interior do estado do Rio, que mostram um dinamismo de funcionamento. Quem quiser ter acesso a essa, procurar no site do CRP, que vai encontrar, que são o cotidiano dos CAPs durante a pandemia. E eles continuam funcionando, com dificuldades, mas funcionando. A questão, várias formas de acolhimento virtual estão sendo feitas, grupos virtuais de solidariedade entre vizinhos, amigos e parentes, né? Grupos de vizinhos que acompanham as situações de usuários que precisam de um cuidado mais constante. E é necessário, portanto, uma ação coordenada da gestão do SUS em cada cenário sociocultural específico. É óbvio que não é uma coisa para o país como um todo, mas tomando em conta a situação específica de cada região, né? A região amazônica é completamente diferente dos centros urbanos do Sudeste, do ponto de vista de estratégias de promoção de saúde e de cuidado psicossocial para os pacientes mais graves. É preciso, portanto, investir na especificidade, né? A especificidade sociocultural para traçar essa resposta brasileira para a atenção psicossocial durante a pandemia.
E, finalmente, eu acho que a gente tem, essa é a última, é preciso, tem um cenário de perspectiva de continuação do risco, quer dizer, embora a frase "isso vai passar" seja uma frase absolutamente confortadora de se ouvir, vai passar, mas há uma perspectiva dos epidemiologistas, que os epidemiologistas estão traçando, de que vai haver uma incerteza epidêmica, né, no sentido de retorno de situações epidêmicas também. Então, nós vamos ter um cenário pós-pandêmico, mas nós teremos um cenário também que vai ser necessário construir formas de atenção e cuidado para não sermos surpreendidos por situações pandêmicas novas. A questão das políticas públicas todas que terão que ser reconstruídas, especialmente no Brasil. Aqui no Brasil ficou demonstrado claramente que sem o SUS as pessoas não têm solução. Eu vi ontem uma informação a se confirmar de que uma pessoa da classe média norte-americana, se fosse internar para tratar de Covid, vai ter que despender. Professor Pedro, fechou. Oi, eu fechei o microfone, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Então, eu estou no último slide sobre o futuro, as perspectivas da continuação de um cenário mantendo o risco epidêmico, a necessidade de reconstrução das políticas públicas. Por exemplo, o SUS se demonstrou como absolutamente decisivo, as políticas de assistência social decisivas, a educação, não é isso? A educação inclusiva e de qualidade. É preciso, no Brasil, também fazer uma reconstrução da democracia. Na minha leitura do mundo político brasileiro, nós não estamos vivendo uma democracia. Não existe uma democracia onde o Ministério da Saúde é tomado pelo Exército, por exemplo. Isso não existe. Em plena pandemia, como se fosse uma ação exclusivamente militar, não existe uma democracia com o tipo de organização do Executivo Federal, como está se colocado hoje, e com todas essas agressões sucessivas que se fazem ao Estado de Direito, né? Mas não existe uma democracia, a meu ver, desde 2016, agravado agora com a situação do atual governo, que é um governo que torna também o ambiente democrático irrespirável. E eu acho que a gente tem que pensar e retomar no mundo a perspectiva do estado de bem-estar social contra o neoliberalismo, que também é uma outra pandemia. O neoliberalismo é uma pandemia, só que é uma pandemia que já tem 25 anos e que se agravou nos últimos 10 anos no mundo. Mas isso nós não sabemos se ocorrerá ou não, porque até agora as grandes crises que o capitalismo neoliberal teve, ele deu a volta por cima com a ajuda do Estado e agravando as restrições a uma política social. Mas essa é a nossa também oportunidade de lutar pela retomada da perspectiva do bem-estar social no mundo. Então, essas considerações que eu acho que essa situação terrível da pandemia traz para o campo da atenção psicossocial. Eu agradeço a todos vocês a atenção. Muito obrigado. Agradecer, professor Pedro, pela essa oportunidade de conversar sobre uma coisa tão preciosa que é a nossa saúde mental nesse momento. A gente tem essa sala lotada, são 76, que é o nosso máximo, e mais no nosso streaming. O Rodrigo acabou de me falar que nós temos mais de 200 pessoas, já tivemos 400 acessos, então isso só mostra como é urgente essa discussão. E enquanto a gente vai receber as perguntas, então tem o nosso site, que o nosso e-mail está aqui colocado para as perguntas, eu vou aproveitar e vou fazer algumas perguntas.
E uma questão que eu acho que foi muito importante que você colocou para a gente, que é entender o que está acontecendo agora a partir de uma perspectiva do que aconteceu nos últimos anos. E eu acho que é muito oportuno quando você mostra aquela pirâmide do IASC e a gente vê que houve uma falta de investimento em todos os níveis da pirâmide. Então, nos últimos anos, a gente tem uma falta de investimento na base, nas ações, nas práticas do dia a dia, e isso gera, então, aumento de vulnerabilidade, aumento de violência, aumento de insegurança, e aí a gente tem também uma questão que é no ápice, que é também esse desmonte que a gente vê das redes de atenção em saúde mental. E então, nesse momento que a gente tem problemas políticos extremamente importantes e problemas com a pandemia, esse cenário só se agrava numa situação, num momento onde a gente tem uma sociedade que aquela pirâmide inteira não foi, então, valorizada e não foi investida em todas as áreas. E aí a minha pergunta é, será que depois disso a nossa sociedade vai entender o quanto que a gente precisa investir em todas essas áreas, em todas essas etapas dessa pirâmide? Então, você vê isso como uma oportunidade de aprendizado e a possibilidade, então, de um investimento maior nessa área? Então, essa é uma primeira pergunta. E a segunda, em relação à questão da saúde, da segurança dos profissionais da área de saúde mental. Então, a gente teve essa situação triste do aluno do Instituto de Psiquiatria, que o senhor muito bem falou, e aí a gente pensa, olhando para os dados que a gente tem, mais de 300 mil casos, a gente está com um número de casos muito próximos da Rússia, mas, por outro lado, se a gente pensar em relação aos testes, a gente tem 700 e poucos mil testes, isso é muito menos do que os outros países todos fizeram. Então, ainda tem a questão da subnotificação. E como é que esses profissionais de saúde, da rede de saúde mental, eles vão lidar com essa situação da falta de testes e o que poderia ser pensado? Então, a gente tem aqui tantas pessoas da área da saúde nessa discussão, então, que soluções que a gente poderia pensar nesse momento em relação a essas duas questões? E eu vou ficar nessas duas perguntas, eu queria fazer muito mais, mas vamos dar oportunidade para as outras pessoas que vão fazer outras perguntas. Obrigada. André, vamos esperar então as outras perguntas? O que você acha? O que você sugere? Pode ser, vamos dar uma olhada aqui o que a gente já tem de perguntas. A Thaisa Santos, ela pergunta, com relação ao número crescente de mortes e a não vivência dos ritos relacionados ao luto, que não são vividos nesse momento, o que podemos esperar com relação às consequências psíquicas para a nossa população? O Carlos Dames, ele fala, Dr. Pedro Gabriel, já existem observações sobre populações de comunidades e favelas que produzem resistência para seguir as estratégias de isolamento social. Entre outros fatores de vulnerabilidade social que esses indivíduos já enfrentam, você acredita que tal resistência pode ser causada pela relação diária com o risco iminente de morte proporcionado por políticas de segurança e a falta de vínculo com outras políticas públicas? De que forma podemos promover um cuidado de saúde mental eficiente para essas populações? Tem mais uma pergunta aqui, da Viviane Tinoco. Olá, professor Pedro Gabriel, excelente conferência. Você poderia comentar brevemente sobre a constelação do luto, sobre a ausência de ritual de luto? Então, voltando nessa questão do luto, com base nas considerações de Judith Butler do livro Quadros de Guerra, Quando a Vida é Passível de Luto, quando a autora menciona a questão das vidas precárias e vulnerabilidade, vidas passíveis de luto. Por enquanto são essas perguntas, a gente pode talvez começar a responder e depois então a gente aguarda as outras perguntas. Pode ser? Bom. Só lembrando... como é que está o nosso tempo, Andréia? Você que... Olha, eu acho que a gente ainda pode até meio-dia. Até meio-dia, tá bom. Então, olha, as perguntas são perguntas complexas, então eu vou
para poder dar oportunidade também de outras questões, eu responder de uma maneira rápida, né? Mais sucinta, né? Mas são perguntas, por exemplo, falta de investimento, que o André falou. Houve sim, eu acho que a pirâmide do IASC ela é bem didática, né? Houve sim uma retração de investimentos, é bom lembrar, todo mundo tem que lembrar que tem uma coisa estruturante que foi, já em 2016, a emenda constitucional 95 congelou por 20 anos os gastos sociais. Isso não é pouca coisa, saiu recentemente um estudo do IPEA mostrando que essa emenda constitucional que congela o gasto social teve impacto direto, por exemplo, no SUS já em 2019, porque é um congelamento e ela, quer dizer, a situação da pandemia, ela tem que levar a sociedade brasileira a exigir que essa emenda constitucional seja derrogada. Quer dizer, não tem sentido. Aliás, ela está sendo, claro, está sendo necessário fazer investimentos em relação a políticas sociais e a política de saúde por causa da pandemia, e, portanto, é uma oportunidade para se desconstruir essa proposta da emenda constitucional 95, que é do governo Temer, mas que perfeitamente corresponde à visão que, por exemplo, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo atual, tem, né? Então, essa falta de investimento ela tem que ser uma opção da sociedade brasileira de se convencer de que políticas de bem-estar social são absolutamente necessárias para a sobrevivência da própria sociedade. Os profissionais de saúde mental, certamente, de saúde mental, estão na linha de frente. O número de profissionais de saúde que já foram vitimados pelo Covid é muito elevado no estado do Rio e no Brasil como um todo. O Sindicato dos Médicos aqui do Rio de Janeiro tem feito um acompanhamento em relação a esses profissionais, a esses colegas, mas os números já se medem às dezenas, viu? É um número muito elevado de pessoas que ficam ali na linha de frente e que, portanto, se expõem. É preciso ter durante algum tempo houve uma restrição absoluta de equipamentos de segurança, de biossegurança, né? Falta de EPI, quer dizer, não tem muito sentido num país como o Brasil, que é a oitava economia do mundo, já foi a sexta economia do mundo, não ter produção de equipamentos de proteção individual e não ter a produção também até de um equipamento que não é complexo, como os respiradores, né? Então, eu acho que tem toda uma situação, né, André, que você aponta aí, que é uma situação que tem que ter uma mudança de perspectivas em relação ao financiamento de políticas sociais. Quanto à subnotificação, sim, pouquíssimos testes. O Brasil agora começou a fazer um pouco mais. São coisas mais ou menos assim indefensáveis, né? Não pode ter também utilizar tão pouco a testagem, embora a testagem seja indicada em situações mesmo específicas, ninguém está falando em testagem universal da população, mas a subnotificação assim, estimada para o Brasil é em torno de 8 a 10 vezes o número de notificados. Isto é, a gente pode supor que exista cerca de 3 milhões de pessoas infectadas no Brasil, de 2.600 a 3 milhões de pessoas infectadas, por causa da questão da subnotificação, e você tem toda a razão. A Thaisa e a Viviane falaram sobre a questão da vivência do rito, e a Viviane cita o livro da Judith Butler. Pois é, eu acho que essa é uma situação trágica mesmo, né? Exprime essa tragédia, e eu acho que alternativas de ritos. O rito é absolutamente essencial, né, à vida humana, né? Eu acho que
estão sendo substituídos também por ritos feitos à distância para despedida e homenagem às pessoas que se foram como vítimas da pandemia, né? Mas acho que é uma maneira de tentar diminuir essa situação que impede, de fato, o trabalho do luto e, portanto, que torna as pessoas que ficam, os sobreviventes, mais vulneráveis ao sofrimento psicossocial intenso, né? Têm sido feitas despedidas através de encontros virtuais, têm sido feitas homenagens, homenagens 7 dias depois, homenagens representando o próprio velório, enfim, mas nada substitui de fato aquelas homenagens que a humanidade construiu ao longo de milênios, né, para a despedida dos seus mortos, né? E fica essa imagem mesmo dos mortos sem sepultura, né? Como se a gente vivesse uma situação, é uma situação de guerra, né? Uma situação muito semelhante à situação de guerra. O Carlos, agradeço a mensagem, a pergunta que você faz sobre essa questão das comunidades, das favelas, da questão da violência do Estado, da violência armada nesses territórios e da violência do Estado. Acho que o principal da saúde mental, acho que nós do campo da saúde mental, nós temos que nos associar, e muitos já estão fazendo isso, aos grupos de resistência, resistência da vida, resistência da saúde que as próprias comunidades estão construindo. São grupos solidários e aqui no Rio de Janeiro existem, inclusive, ações culturais muito intensas, rádio comunitária e ações culturais que estão sendo feitas, às quais nós devemos nos juntar nessa perspectiva da promoção da saúde, né? E várias outras coisas. O Carlos tem toda a razão. A questão da solidariedade é a palavra de ordem hoje. Hoje o momento é o momento da empatia e da solidariedade. Por isso que não tem cabimento você viver uma situação institucional dessa, onde existe justamente o elogio da não solidariedade, o elogio da não empatia, e a gente não pode suportar isso, não tem que tolerar viver um contexto onde a solidariedade social não seja o nosso norte ético, né? Não sei se daria para mais alguma pergunta, André, depende aí de você. Você decide. Andréia, seu áudio está desligado. Eu não ouvi, André, eu não ouvi você. Vocês estão me ouvindo? Me ouvem agora? Estão me ouvindo? Sim, está ouvindo. Só lembrando que as perguntas elas são feitas pela perguntas.epsamp.ipub.frj.br. Eu acho que esse é um momento que a sociedade tem que ter essa percepção que ela tem que valorizar o que é feito dentro do Brasil e que em todos os momentos, e agora mais do que nunca, é muito importante, que é a nossa rede de saúde, que são os nossos profissionais e, como você falou agora também, né, que é a ciência, a pesquisa, que se nós temos uma valorização da ciência, da pesquisa, a gente consegue, então, ter esse retorno. E a gente teve agora, na semana passada, uma atitude lamentável, que uma das maiores pesquisas feitas aqui no Brasil para avaliação da prevalência do Covid, feita pela Universidade Federal de Pelotas, pelo reitor e pela colaboração do professor Pedro Alau, que teve uma série de pesquisadores que foram impedidos de realizar suas atividades, que é a pesquisa, e que é tão importante para que se tome, então, as decisões e desenvolvam estratégias de acordo com o conhecimento da nossa realidade, né? Então, cada vez mais, a sociedade tem esse papel de se colocar e de se posicionar, cobrando realmente essas medidas.
Bom, não tem mais nenhuma pergunta aqui, então eu acho que a gente vai poder encerrar, mais uma vez agradecendo muito, professor Pedro, por essa possibilidade de discutir um pouco sobre esse tema que é extremamente importante hoje, a saúde mental. Então, a gente precisa pensar, né, vai passar, mas vai passar para onde, né? Para onde que nós vamos, e cada vez mais nós vamos precisar dos profissionais da rede de saúde mental, então eles precisam ser valorizados. Eu vou aproveitar e vou falar para vocês da semana que vem. Na semana que vem nós vamos ter a apresentação da professora Carolina Costa, e ela vai falar sobre tabagismo e saúde mental em tempos de pandemia. E daqui a 15 dias nós vamos falar também sobre um outro tema que é extremamente importante, que é a violência doméstica, principalmente se a gente pensar em relação à violência doméstica em pacientes com transtorno mental que estão em casa nesse momento e que também são, assim como os idosos, sujeitos a um aumento da violência doméstica. Então, esse é um tema também muito importante para a gente falar nesse momento. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado por você ter doado esse seu tempo para a gente poder conversar aqui. Obrigada. Desejo a todos um bom fim de semana e até semana que vem. Professor, você quer falar mais alguma coisa para finalizar? Para finalizar, eu queria só agradecer a oportunidade de falar para os colegas aqui no Centro de Estudos. Acho também que é muito importante que a gente possa desenvolver esse diálogo sobre a atenção psicossocial em tempos da pandemia, de todas as formas possíveis, incorporando familiares, incorporando usuários, incorporando a sociedade como um todo. Eu acho extremamente importante que busquemos, na verdade, caminhos para superar também essa situação política adversa que nós estamos vivendo em nosso país e que faz com que essa tragédia da pandemia se torne uma dupla tragédia, porque se torna também uma tragédia institucional. Mas muito obrigado aí ao convite do Centro de Estudos e um abraço a todas as pessoas que estiveram presentes aqui. Muito obrigada, professor Pedro. Acho que a gente pode finalizar essa semana pensando nessas 3 palavras, né? A solidariedade, a colaboração e a empatia. Um bom fim de semana para todos e